Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre Windows Server 2019 Essentials. O tema da nossa aula de hoje vai ser o acesso remoto ao Windows Server, ou área de trabalho remota, como também é conhecido. Esse recurso da área de trabalho remoto ele é extremamente valioso para nós que estamos trabalhando com gerenciamento de servidores, especialmente porque ele permite que a gente gerencie, acesse, navegue em um servidor a partir de uma máquina remota. Para te ilustrar essa situação, quero que você imagine o seguinte, que o meu computador, que é a minha máquina hospedeira, é um computador que está localizado geograficamente do que seria a localização do nosso servidor Windows 2019. E aí, qual que vai ser a minha ideia? A partir do meu computador, do meu notebook, eu vou realizar um acesso remoto dentro do servidor Windows. Então, olha só, para nós fazermos isso, a gente tem que dividir a nossa aula em duas partes. A primeira parte, nós vamos fazer a configuração do Windows, e na segunda parte, a gente vai fazer a configuração da VirtualBox para poder fazer isso. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Nós não estudamos nada ainda sobre tipos de rede, sobre firewall, nada disso. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer então vai ser habilitar a área de trabalho remota. Felizmente isso é bem fácil, né? Você vai vir aqui, né, nas propriedades do sistema, né, como que eu cheguei nisso daqui. Você abre o gerenciador de arquivos mesmo, ó, botão direito aqui em cima do este computador, propriedades, chega nessa tela. Agora você vai vir aqui em configurações avançadas do sistema, remoto, essa aba remota, e aqui a gente tem a seção área de trabalho remota. Vamos ler. Escolha uma opção e especifique quem pode se conectar. Não permitir, bom, na verdade eu quero permitir. Aí ele dá um avisozinho aqui pra gente, ó. A exceção de firewall de área de trabalho será habilitada. Você pode optar para remover depois. Então, olha só, já é uma coisa que a gente está encostando na área de trabalho, na parte de firewall. Então, vamos habilitar por enquanto, confiando que o Windows vai fazer essa configuração corretamente para nós. Aí, olha só aqui, ó. Permitir somente de computadores que estejam executando a área de trabalho remoto com autenticação no nível da rede. Do jeito que está aqui, ó, ele está colocando uma restrição para a gente que a máquina tem que estar na mesma rede local. O que isso significa? Se nós estivéssemos separados geograficamente, a conexão via internet ia ser necessária, porque eu ia estar na minha casa, com o meu fornecedor de internet, e esse servidor Windows podia estar numa empresa do outro lado do país, se fosse o caso. Então, se eu vou administrar um servidor que ele vai estar na internet, eu preciso desmarcar isso daqui. Outra coisa, ó, eu venho aqui em selecionar usuários, ó, e eu posso adicionar usuários específicos que vão ter acesso à área de trabalho remota. Aqui ele já dá para a gente uma demonstração de que o administrador já tem acesso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aquele usuário que a gente criou lá atrás, né? A gente criou aquele usuário local, Thiago, para poder fazer o compartilhamento de pastas, lembra? Então, vamos adicionar ele aqui, ele vai conseguir fazer a parte do acesso remoto e o administrador também. Eu vou deixar aqui ticado, tá? Porque o nosso teste aqui ele vai ser em rede local, mas se você for fazer isso acessando da internet, você tem que desmarcar isso daqui. É claro que para você fazer um acesso de um servidor que está numa empresa, você vai ter que fazer outras configurações que não são no Windows. Configurar a parte do firewall da empresa, se o firewall não for dentro do Windows. Se tiver alguma pequena configuração de roteador, você tem que mexer com isso também. Então, é outro assunto que a gente não vai entrar agora. Então, eu vou deixar essa parte marcada porque a nossa máquina aqui, o Windows Server, é uma máquina virtual e a VirtualBox ela estabelece para nós aqui uma rede interna, né? Uma LAN entre a máquina hospedeira e a máquina convidada. A máquina hospedeira é o meu notebook, a máquina convidada é o Windows Server 2019. Bom, marquei aqui, vou aplicar, ok. O que eu tenho que fazer aqui agora? Quase nada. Pode deixar aqui minimizado. O que nós temos que fazer agora é uma configuração do VirtualBox. Então, vamos chegar aqui no VirtualBox.
O Windows Server está executando, maravilha. Vamos aqui em configurações, rede, e nós vamos mudar aqui o tipo da nossa rede. Por quê, né? A rede NAT, ela dá navegação da máquina virtual na internet. Só que do jeito que ela está aqui, não vai permitir que a partir da minha máquina hospedeira eu consiga acessar ela remotamente via área de trabalho remota. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou trocar para a placa de rede exclusiva de hospedeiro, o host only, tá? Marca aqui para o host only. Antes de eu dar o OK, vamos vir aqui, ó, e eu vou executar o meu querido CMD. Espera aí, agora sim. E eu vou vir aqui no CMD e eu vou colocar ipconfig. O ipconfig, ele dá para a gente um pequeno relatório de como que está a situação das nossas placas de rede, né? Como que elas estão conectadas. Então, olha só, a nossa primeira placa de rede, ela está na rede interna, na INNET. Então, por isso que ela é 192.68.0.1, que nós configuramos lá nas primeiras aulas. A nossa rede 2, ela está configurada como NAT. Quem está dando esse IP aqui é o servidor NAT da VirtualBox. O que eu vou fazer agora? Como eu vou trocar essa configuração aqui de rede, o que o VirtualBox vai fazer? Ele vai jogar a nossa máquina virtual na mesma rede que o meu notebook. Para você dar uma olhada, ó, vou abrir aqui do meu notebook o prompt de comandos e eu vou dar o mesmo comando. Repara que agora eu estou no meu notebook, ó, ipconfig. A gente tem basicamente, ó, a mesma descrição. Ó. Eu tenho aqui um adaptador de rede, que é a minha placa de rede local. Eu tenho aquele adaptador Ethernet virtual, né, que é da VirtualBox, que é o tal do host only, tá vendo? Ó? E ele tá com um IP nessa faixa aqui, ó, 92.168.102.1. Aí eu tenho minhas redes sem fio, um montão de coisa, minha conexão Wi-Fi agora. E o que vai acontecer? Quando eu alterar a configuração da minha máquina virtual para o host only, o que ele vai fazer? Ele vai lá na nossa máquina virtual, lá no Windows Server, e vai trazer para essa mesma faixa de IP. Provavelmente 192.168.102.3 ou 4. Vamos fazer o teste. Dou um OK, aplicou as configurações. Agora eu volto aqui na minha máquina virtual, ó. Ele deve estar pensando, reconhecendo alguma coisa. Eu até posso rodar o ipconfig de novo. E olha só o que ele fez. Ó. Ele já modificou. Agora ele está no 92.168.102.4. A do meu notebook, 168.102.1. O que isso significa? Que eu consigo pingar o meu servidor agora local aqui. Meu servidor máquina virtual. Como que eu faço isso? Né? Eu venho aqui, ping, "-a". Por que o "-a"? Ele vai trazer o nome da máquina junto, para a gente ter certeza. 168.102.4. Ele demora um pouquinho mesmo, tá? Mas tá aqui, ó. Servidor, e ele tá pingando direitinho. Outro programa muito bacana que a gente pode usar, ó, é esse daqui. O Advanced Port Scanner. Ele até estava ligado aqui, ele já até procurou, mas vou mandar ele rodar de novo. O que você faz? Aqui você informa uma faixa de endereço IP que você quer, né? No caso, eu estou informando o 192.168.102.1, porque essa faixa aqui foi a VirtualBox que está soltando esses IPs, né? Então, o 192.168.102 é a rede do VirtualBox e do 1 até o 254 são hosts que o VirtualBox vai soltando para nós, ó. O que você percebe aqui, ó? O número 1 é a minha própria máquina, né? Então, Thiago Acer. O 2 é o servidor, esse servidor, né, de DHCP que está soltando esses IPs para nós aqui. Tem a minha máquina virtual Mac aqui e o nosso servidor aqui. Como que eu sei que o ponto 2 aqui é o servidor? Quando você vem aqui no VirtualBox, em arquivo, você tem aqui o Host Network Manager, né? E aqui você tem as propriedades da placa de rede virtual, tá vendo? Ó? E aqui ela está definindo, ó, qual que é o IP do adaptador, no caso, qual que é o IP aqui do meu notebook, né, para fazer a comunicação,
E o servidor DHCP, ó, ele é o 2 e ele começa a entregar endereços a partir do 3. Então, do 3 até o 254 são todas máquinas virtuais que a gente pode ter. Aí, estamos aqui, servidor, muito bem. Com o Advanced Port Scanner, que é um programinha que você tem que ter aí na sua maleta de ferramentas, né? A gente pode fazer algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, eu uso muito para pingar, né? E outras coisas que a gente pode fazer é acessar SSH, acessar servidor web, FTP e tudo mais, né? Tem também a possibilidade da área de trabalho remota, né? Que é esse Remote Desktop Protocol. Eu nunca acessei por aqui, até acho que vale um teste agora. Ele funciona mesmo, mas eu não quero ir por aqui não. Vou até dar um ping aqui para a gente testar. Ó, pingando, né? Sem problema, está acessando. Então, aí, estando configurado, estando o ping funcionando e ele apareceu aqui para você, se você for usar o Advanced Port Scanner, o que vai acontecer? A partir de agora, a gente consegue fazer o acesso remoto aqui dentro. E vai funcionar assim, ó. Nossa máquina está aqui, ó, o servidor está sendo usado, né? Deixa eu abrir aqui o gerenciador de tarefas, usuários, só está o administrador logado, né? Agora vamos fazer isso daqui, ó. Na minha máquina hospedeira, eu vou vir aqui e existe um comando chamado mstsc. É um atalho para nós abrirmos aqui, ó, mstsc. Tá. Só para a gente confirmar. mstsc. Ele abre para nós aqui. O que a gente vai fazer? Informamos o endereço que nós sabemos que está o nosso servidor remoto, geralmente o endereço IP. Você pode colocar o nome servidor aqui, mas eu prefiro o endereço IP. Ainda mais agora que a gente não tem um servidor DNS configurado. Quando você não souber esse número aqui, ó, você não sabe qual que é o endereço IP, o que você tem que fazer? Você tem que entrar aqui na sua máquina, dar o comando ipconfig, e aí ele vai te retornar. Essa aqui é a rede interna e aqui é o IP que a gente recebeu. Por que esse IP apareceu aqui? Porque nós viemos em configurações da nossa máquina virtual, rede, e trocamos aqui, ó, o adaptador que estava como NAT para host only, tá? Não esqueça de fazer isso. Muito bem. Aí agora tá aqui, né, o endereço IP certinho. Vem aqui em mais opções, ó. E deixa eu ver aqui. Esse usuário aqui, Microsoft Account, administrador, não. Vamos colocar aqui, só conectar, para ver que ele vai pedir, né? Ele está indo direto para o administrador, mas eu vou vir aqui e vou conectar com uma conta diferente, ó. Aí eu vou colocar o nosso usuário, Thiago, e a senha dele, qual que era, hein? Agora ferrou. Será que eu lembro? Não lembro. Então vou ter que vir aqui. Senha. Usuários 2020. Então, beleza. Ok. Se você tiver essa mensagem aqui, ó, não é possível verificar a identidade do computador remoto. Deseja conectar assim mesmo? É porque deu certo, tá? Então ele reconhece, ó, qual é o computador, é o servidor, né? E a gente pode vir aqui em sim. Não se assuste, ó. Ele está conectando aqui e estamos na área de trabalho remoto agora. É isso. Se você reparar o nosso servidor funcionando, agora tem 2 usuários usando a máquina ao mesmo tempo. Ó. Então, você pode até monitorar quanto que cada um está usando de CPU. Aqui começam, né, algumas restrições do Windows Server, né, porque como a gente está na versão mais baratinha, essa versão mais baratinha ela vai limitar a quantidade de usuários que a gente tem, principalmente usuários ativos ao mesmo tempo. Né? Mas aqui, como demonstração, já serve bem para a gente dar uma olhada. Né? O que você tem que entender aqui? Ó? A área de trabalho remota ela não é uma máquina virtual, tá? Não é assim que ela funciona. Ela é uma máquina normalzinha. Deixa eu tirar ela aqui para você conseguir ver a extensão inteira aqui. Ó. Então, olha só. Ela não é uma máquina virtual, ela está funcionando dentro de uma janela
Eu consigo aqui acessar, fazer um montão de coisas, ó, arquivos que a gente colocou, tudo mais. E qual que é a moral da história? Se eu tivesse localizado longe desse computador, eu poderia logar com o administrador, por exemplo, e fazer as manutenções que eu tenho que fazer nesse servidor. Então, igual as manutenções que a gente fez na semana passada. Eu posso vir aqui fazer limpezas de disco, né? Eu posso desbloquear um BitLocker aqui se eu tiver a senha. Então, tudo isso aqui fica habilitado para mim com a área de trabalho remoto. Assim, é um recurso bem interessante, né? É bem útil quando a gente está trabalhando com o servidor Windows, porque tudo no Windows é com interface gráfica e para nós acessarmos remotamente outras máquinas é indispensável, tá? É só fazer as configurações certinhas da VirtualBox que não tem erro. Então, eu vou fazer outro teste agora. Você já viu aqui, ó, quanto que está comendo de CPU, de recurso, né? Cada usuário está executando seus processos, por isso que a tendência aqui é ir dobrando, né? Eu vou fechar, ó, ele pergunta se eu quero fechar mesmo, ok. Aqui ele está desconectando. E isso aqui ele não vai sair? Ou ele vai me deixar ativo aí por um tempo? Curioso, né? Estou curioso. Mas eu quero fazer o seguinte, ó. Eu vou acessar agora, utilizando o administrador, a área de trabalho remoto. E aí o que eu vou perceber? Aliás, acho que eu vou entrar com o Thiago e vou fazer o logoff, porque o certo eu acho que é fazer o logoff. Então vamos conectar de novo. Opa, peguei dentro do Windows. Cuidado para você não cometer isso, hein? Cuidado para você não confundir o executar da máquina hospedeira com a máquina convidada. Usando a CPU, lindo, maravilhosamente. Ele não saiu. Agora eu vou fazer do jeito correto. É que me falta monitor aqui para mostrar tanta coisa, né? Então, vem aqui, botãozinho iniciar, desconectar. Será que isso vai resolver o nosso problema? Eu espero que sim. Não, nossa. Desconectar. Ele não saiu aqui. Mas tudo bem, vamos acessar agora como... acho que eu já sei o que eu fiz. Entrando no executar errado de novo. Essas versões mais novas do Windows, eu acho que a gente tem que clicar no nosso nome para poder sair. Aqui, ó. Sair, que é o tal do fazer logoff de antigamente, né? Então vamos fazer direito, ó. Sair, saindo. Agora sim o usuário fez o logoff e saiu. Olha, isso aqui é muito importante para a gente porque se você tiver um usuário conectado no servidor e você manda reiniciar o servidor, pode ser que ele não vá reiniciar, a não ser que você force isso. Mas aí teus usuários perdem tudo que eles estão fazendo. Então toma cuidado com isso também. E outra coisa importante é que se você tiver com uma tela logada com o administrador, por exemplo, e alguém fizer o acesso remoto com essa tela, essa janela aqui ela é bloqueada. Olha só. Conectar. Droga. Tá certo. Usuário diferente, então administrador. E a senha do administrador, essa senha grandona aqui. Ok. Bloqueou a tela do fundo, ó. Olha lá, ela aparece como bloqueada. E aqui é a tela do administrador, igual a gente estava vendo antes. E agora se a gente vier aqui, teclado, Ctrl Alt Del. Vamos ver o que acontece. Nossa área de trabalho remoto ela é desconectada. Bem legal, né? Bem legal. Agora eu acho que o Windows até reconheceu aqui o nome do servidor, mas você já viu que o recurso da área de trabalho remoto é bem bacana. O que é comum, né, para a gente fazer, para a gente trabalhar no futuro, né? Depois que a gente iniciou o computador, é que aqui como a VirtualBox ela vai bem levinha, acho que não tem nenhum problema, né? Mas em computadores que são
servidores mesmo, de fato, né? Que eles ficam em racks, que você tem que ficar em pé lá trabalhando, é muito desconfortável. Então, você habilita o acesso remoto, aí você senta na sua mesa, faz o acesso remoto e faz todas as configurações que você precisa no Windows, não tem problema, tá? Bom, eu espero que essa aula tenha sido útil, que você tenha entendido esse processo aqui, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para fazer o download do Advanced Port Scanner também, que é uma ferramentinha bem bacana quando a gente está trabalhando aqui. E só deixar destacado mais uma vez, né? O ponto mais importante do vídeo é você vir aqui trocar a nossa rede NAT por host only e também habilitar o acesso remoto do nosso Windows Server aqui nas configurações de sistema, tá? Não esqueça de fazer isso, senão você não vai conseguir fazer o acesso remoto. Tá joia? Obrigado e até a próxima.